Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, verso 28. João, capítulo 8, a gente vai ler do verso 28 até o verso 32. Quanto você acha? Último aviso. A gente é uma igreja que a gente tem tentado de todas as formas ajudar as pessoas que a gente sabe que está passando por dificuldade. Eu não sei você, irmão, mas eu sou assim. Eu não consigo estar sentado na igreja do lado do meu irmão sabendo que aquele irmão que está do meu lado está passando por alguma necessidade. E a gente enfrenta muitos problemas aqui na igreja, porque muitas vezes as pessoas que estão internadas na casa de recuperação, por mais que usavam drogas e tinham uma vida errada, ainda assim eles colaboravam de alguma forma na manutenção da sua casa. E eles hoje se encontram internados, e muitos deles, as esposas, estão sem cuidado aqui fora. E estão passando por dificuldade e precisam da manutenção da sua casa. E a gente tem feito aqui, levantado alimentos para que a gente possa, com esses alimentos, montar cestas, para que a gente possa ajudar essas mulheres e também algumas pessoas que estão desempregadas e passando por dificuldade e que são irmãos em Cristo e está precisando de uma ajuda, de um apoio. Então, em nome de Jesus, eu sei que a gente tem falhado, e quando eu falo a gente, eu estou me colocando, eu tenho falhado, de muitas vezes não falar aqui no púlpito com relação a isso. Mas em nome de Jesus, a gente vai estar falando em todos os cultos. Se você tem alguma coisa na sua casa, qualquer coisa, qualquer alimento, qualquer quilo, que você pode deixar ali, separar, para poder trazer no culto, para abençoar alguma família, na hora que você chega aqui no culto, traz aqui, coloca aqui na frente. Alguns irmãos já trouxeram aqui hoje. Porque todo o alimento aqui a gente vai levar para o CAP, a gente vai separar os alimentos, montar as cestas básicas para poder ajudar as pessoas. O mês passado foram 18 cestas que foram entregues. Então essas cestas foram, junto com o pastor Leonel, que está junto da diaconia nesse trabalho, e entregaram essas 18 cestas às 18 famílias que estão passando por dificuldade. Mas a gente precisa levantar esse número. Até quinta-feira tinha entregue apenas 8 cestas nesse mês, mas a gente tem uma jornada pela frente. Em nome de Jesus, quando for no final deste mês, a gente vai passar um número de 18. Amém, gente? Pessoas que precisam. Então, se você pode separar lá um saco de arroz, feijão, açúcar, o que você tiver, que Deus tocar no seu coração, traz para o culto aqui, deposita aqui na frente. No final a gente vai estar recolhendo, levando para a André com muito carinho vai estar separando lá o alimento, junto com o pastor Leonel, montar as cestas para que a gente possa estar entregando para os irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá, João capítulo 8, verso 28. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Vamos lá em João capítulo 13, verso 34. João capítulo 13, pouquinho para frente, verso 34 e 35. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Amém? Até aqui. Ainda sentado, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui com a leitura da Tua palavra, e que agora essa palavra, Senhor, possa ser uma semente que cai nessa noite num terreno fértil, e que nosso coração possa estar preparado para recebê-la, e que em nome de Jesus ela possa mudar a nossa maneira de pensar, que ela possa agir na nossa vida hoje, transformando as nossas vidas, ó Pai, que possamos sair daqui com um ensinamento novo, que com certeza pode e vai mudar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Esses dois textos, Deus me deu nessa tarde, mas faz alguns dias, desde o início da semana, que o Senhor tem muito me incomodado com relação ao tema que nessa noite Deus escolheu, tenho certeza e convicção disso, para que nós pudéssemos estar meditando nessa noite. Deus tem me incomodado muito porque alguns domingos atrás, nós falamos muito com relação sobre a responsabilidade da nossa missão como igreja. Nós falamos isso semana retrasada, falamos nisso numa reunião que nós tivemos domingo passado aqui na igreja, de manhã. Depois o pastor Marcelo, sem saber o que havia acontecido na reunião, não conversei com ele sobre a igreja, nem tive tempo para isso. E quando ele veio aqui, pegou o microfone no domingo passado, ele vem e reforça essa questão de nós executarmos a nossa missão. E ele disse ainda que muitas vezes a gente acha que algumas pessoas são escolhidas para isso. Ele deu várias passagens e falou de vários personagens bíblicos dizendo que eram pessoas que não eram sacerdote, que não tinham uma responsabilidade na igreja, mas que Deus levantou e usou para que o plano do Senhor pudesse ser cumprido nas nossas vidas. Quem estava aqui ouviu, eu tenho certeza que falou seu coração. Só que quando a gente fala de obra, quando a gente fala de missão, quando a gente fala de trabalho, de levar o evangelho, eu tenho certeza que você é motivado para isso. É para ser motivado para isso. Porque realmente a nossa missão sobre a terra, depois de nós conhecermos a Jesus, é a gente levar aquilo que nós conhecemos, que mudou a nossa vida, para as pessoas que estão perto de nós. Porque eu creio assim, eu não consigo pensar de outra maneira. Porque se fosse de outra maneira, com certeza você não estaria mais aqui. Você está aqui respirando e Deus ainda deu chance para você ainda viver. Após a sua decisão em Cristo, de ter uma vida em Cristo, é porque existe um propósito para a tua existência e esse propósito precisa ser cumprido. Deus tem uma missão que entregou para a vida de cada um e a gente tem falado isso alguns domingos. Desafiando você, igreja, para que você possa arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que Deus está pedindo para que você faça. Porque Deus precisa de nós? Não, porque nós precisamos dEle. Quando Deus pede para que nós façamos alguma coisa, é porque nós precisamos cumprir com a missão para que verdadeiramente nós possamos ser felizes. Isso é muito fácil de compreender. Às vezes é só você passar os seus olhos, às vezes você vai ver pessoas que estão inseridas no meio religioso, estão dentro das igrejas, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, entregaram as suas vidas, tiveram as suas vidas mudadas, mas talvez hoje estão com semblantes tristes. Talvez uma pessoa que sentou do seu lado se encontra nesse estado nessa noite. Mas em nome de Jesus, o estado dela vai mudar. Em nome de Jesus, eu creio, amém? Por que isso acontece? Porque nós só somos felizes, a gente só consegue ter a verdadeira felicidade quando primeiro nós entregamos nossa vida e o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Então quando você tem aquele momento mágico, do qual você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor vem, visita você, faz morada dentro de você e começa a mudar a sua maneira de pensar. É uma experiência que a gente poderia ficar a noite inteira aqui tentando descrever essa experiência, nós não vamos conseguir com palavras. Só aqueles que aceitaram Jesus e tiveram essa experiência de ser visitado pelo Espírito Santo, de aceitar Jesus e entregar sua vida para Jesus, é que sabe descrever o que é esse sentimento. Muito bom. Mas o tempo vai passando, e apesar de a gente ter tido essa experiência, muitas vezes nós estamos aí sentados no banco de igreja, crendo no poder de Deus, sabendo que Deus está no cuidado de todas as coisas, mas mesmo assim talvez infelizes, com semblantes tristes.
E se você quer ser verdadeiramente feliz, uma coisa que você precisa é você cumprir com a missão que Deus tem te dado e tem te entregue uma missão. Eu creio nisso. E essa missão não vai trazer, talvez, recompensa para você aqui nessa terra. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não traz recompensa aqui. Mas você saber que você está fazendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse, você conseguindo fazer com excelência, dando o seu melhor, para fazer que cumpra-se a palavra de Deus sobre a sua vida, não tem preço de satisfação, de alegria, de paz que você sente por isso. E é isso que todo crente precisa buscar. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de um mestre, de alguém que é o nosso discipulador, e que nos ensina, e que a sua vida reflete isso em nós, que é Jesus. Nós somos seguidores de Cristo, amém? O apóstolo Paulo disse, com toda a propriedade, e para falar essa frase tem que ser muito corajoso, e que em nome de Jesus, que você possa ter a autoridade que o apóstolo Paulo teve para poder dizer também, dizendo assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Já pensou uma pessoa para ter uma propriedade, para viver uma vida tão reta, para ela dizer assim, se você tem dificuldade de olhar para Jesus, então olha para a minha vida, porque a minha vida reflete Jesus. Sede meus imitadores, porque eu tenho imitado a Cristo. É isso que ele estava querendo dizer. A gente precisa ter essa propriedade, a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa viver uma vida que nós possamos dizer isso para as pessoas com quem a gente convive. Mas aqui, nesses textos que nós lemos aqui hoje, de João, ele fala de duas coisas importantes para que nós possamos realmente ser discípulos de Jesus. Que eu espero que você seja. Do qual você tem um discipulador, que é Cristo, e porque você tem um discipulador que você segue ele, você se torna desse discipulador discípulo dele. Todo crente, todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, têm que almejar ser discípulo de Cristo. Porque senão, o novo nascimento, o encontro que você abriu seu coração e aceitou Jesus, não aconteceu. Talvez aconteceu na sua emoção, foi algo que você sentiu uma emoção, mas no mundo espiritual, na tua vida racional, essa decisão não aconteceu. Talvez aconteceu porque tinha uma música, porque a luz estava um pouco escura, o ambiente, o pastor falando, tudo levou você num estado de emoção que levou você a dizer que você estava entregando a sua vida para Cristo. Mas se você, para saber, confirmar que realmente você abriu seu coração e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa, após esse momento, você ser seguidor desse Cristo. Ele é o nosso discipulador. Ele é alguém que nós precisamos seguir. Sabe por que você precisa seguir a Cristo? Porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe um caminho para a gente seguir, e quem está nesse caminho, a gente precisa seguir Ele, nesse caminho. Quem é? Jesus. Então nós só somos discípulos de Jesus se nós seguirmos a Cristo. E nós estamos aqui, eu tenho certeza, se eu passar o microfone para você, você vai dizer que é um discípulo de Cristo. Eu creio, pela fé que você é. Mas nesse texto que nós lemos, existem duas características daqueles que realmente são discípulos. Quem aqui se considera um discípulo de Cristo? Ou seja, que segue a Jesus? Glória a Deus. Você é um discípulo de Jesus, você tem seguido a Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas agora eu quero que você tenha confirmação isso no seu coração. E se você não teve essa confirmação, você vai ter, eu creio, pela fé. No texto, nos dois versículos, cada um trata um assunto, mas os dois querem dizer a mesma coisa. Os dois versículos estão dizendo, confirmando quem realmente é discípulo de Jesus. O primeiro, que está lá em João capítulo 8, verso 28 a 32, ele fala de quem seguir a minha palavra. Então Jesus está dizendo assim, é meus discípulos, é conhecido como os meus discípulos, aquele que seguem a minha palavra. Então uma característica de um discípulo é aquele que vive a palavra, é aquele que vive a Bíblia, é aquele que tem a palavra de Deus como firmamento de fé, é aquele que tem sede de aprender da palavra, que tem vontade, que não consegue se separar da palavra, seja na sua casa, seja no momento de culto como esse,
seja numa programação, em algum lugar onde tem falado e se pregado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje nós vivemos num momento que é muito fácil a gente ter acesso à palavra. Talvez os nossos antepassados tinham dificuldades, porque tinham que se deslocar de um lugar longe, para poder ir numa igreja, para ouvir um pastor, para poder ouvir a palavra. Alguns, no nosso tempo ainda passado, não tinha a Bíblia impressa, ou muitos ainda não tinham a leitura suficiente para poder ler a Bíblia, apesar de ter a Bíblia, mas não tinha leitura, pelo tempo que nós vivíamos, talvez vivia na roça lá atrás. Hoje a gente tem todo tipo de acesso à palavra de Deus. Hoje ninguém pode dizer que nunca ouviu da palavra, porque se você sintonizar o rádio na sua casa, vai ter uma rádio evangélica, ou uma rádio católica, porque são cristãos também, que vai estar sintonizado lá e de alguma forma, de alguma maneira, está falando do amor de Deus. Se você tiver acesso ao seu celular, você vai conseguir também entrar no YouTube e você digitar lá qualquer coisa referente a Jesus ou a uma pregação, vai ter inúmeros pregadores, homens separados por Deus, que deixaram registrados ali a sua ministração, que vai falar seu coração. Eu já tive muitas experiências de poder procurar no YouTube uma palavra e aquela palavra ser aquilo que estava precisando, eu precisava ouvir. Eu teve uma palavra uma vez, já falei aqui na igreja, que o Silas Malafaia dizia assim: ó, você que está ouvindo aí pela internet, você aí, e ele falou o problema que eu estava tendo. É como se lá na eternidade o Silas Malafaia foi tocado pelo Espírito Santo para colocar o dedo e falar assim, ó, não é para que você está aqui. Não é para você que está aqui no templo, mas você que está assistindo pela internet, era eu. E veio suprir nesse dia todo aquilo que eu precisava ouvir do amor de Deus e precisava ser ministrado no meu coração. Então hoje a gente não pode dizer que nós não temos acesso à palavra. A gente tem acesso à palavra. Agora, o que a palavra tem feito na nossa vida? Como que a gente tem ouvido a palavra e como a gente tem se portado depois que nós ouvimos a palavra? Aí faz diferença. Se eu leio, se eu escuto, se ele entra para um ouvido, sai para o outro ouvido e não trouxe nenhuma mudança e transformação em mim, a maneira em que eu estou me aproximando da palavra está errada. E Jesus disse claro, ó, você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então o que você precisa? Pegar a palavra e viver essa palavra. Você tem que colocar em prática a palavra que você tem ouvido. Você tem que colocar em prática aquilo que eu tenho falado com você através da Bíblia, da palavra de Deus, que hoje nós temos acesso de forma tão simples. Se você quiser uma Bíblia, eu te dou. Você não precisa nem comprar, irmão. Você dizer assim, ó, pastor, eu não tenho Bíblia. Pode deixar seu nome lá atrás para o Gilmar. Independente do número de pessoas que está aqui que não tem Bíblia, você pode deixar lá no domingo que vem, eu trago uma Bíblia para você. Você não precisa nem ter dinheiro para comprar uma Bíblia. Agora, essa Bíblia ela é poderosa para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, desde que os ensinamentos que aqui estão, você possa colocar em prática. Não é simplesmente ouvir e sair daqui com uma palavra boa, mas que de repente essa palavra não modificou nada na nossa segunda-feira. Aonde o dia que o cristão ele é colocado em prova é na segunda-feira. Porque no domingo você ouviu uma palavra, mas na segunda-feira, o que essa palavra vai modificar na sua vida? Você recebeu algo daquele que é o discipulador, Jesus, para o seu coração, mas o que essa palavra vai trazer de transformação e de mudança na sua vida? É segunda-feira que eu vou precisar colocar em prática. Mas como que a gente está? Será que você tem vivido a palavra? Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Então como é que está sendo a prática da palavra? Você tem pegado a palavra e colocado em prática na sua vida? Aí você precisa pensar. Nós não estamos aqui de forma alguma para acusar ninguém. Entenda isso, em nome de Jesus, fique muito à vontade no nosso meio. Nós não estamos aqui pensando nisso. Pelo contrário, nós estamos aqui para trazer uma reflexão para que nós possamos examinar a nós mesmos. Porque nós precisamos ser seres humanos melhores do que nós somos quando nós passamos por aquela porta. Nossa vida cristã, ela tem que ser uma curva de crescimento, não de caída, de crescer. Nós precisamos ser a cada dia pessoas melhores do que nós somos, porque o que modificou, o que está mudando e transformando nossa vida, é a palavra que nós recebemos daquele que nós entregamos nossa vida e decidimos seguir.
do qual nós nos tornamos discípulos. Então Jesus está dizendo, pode ver que quando Jesus fala isso no verso 8, no capítulo 8, verso 28, ele estava falando para os judeus que acreditaram nele. Pode ver que quando ele começa a dizer que os verdadeiros seguidores são aqueles que cumprem com a palavra, num texto anteriorzinho, no versículo anterior, ele está dizendo assim, e ele disse para os judeus que creram. Então ele estava falando para as pessoas, para os judeus que ele estava ministrando e que acreditaram nele, que entregaram a sua vida para ele, que entendeu que ele era o Filho de Deus. Hoje nós estamos aqui nessa condição e nós precisamos ser discípulos. Em nome de Jesus, que você possa pegar a palavra e que você possa modificar a sua vida através dela. Amém? No segundo texto que nós lemos, que é João capítulo 13, versos 34 e 35, de novo, Jesus também vem falar sobre essa questão de ser discípulo. E nesse momento, ele fala de forma um pouquinho diferente, porque ele vem falar de como as pessoas vão nos enxergar que somos discípulos de Jesus. Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? E nesse texto ele fala bem claro que existe só uma maneira para que isso possa acontecer. E qual que é? Vamos lá? Qual que é a maneira? Quando nós amamos uns aos outros. Esse versículo é o mesmo que também está descrito no livro de Mateus e no livro de Marcos, quando Jesus disse qual que era o maior de todos os mandamentos. Do qual Jesus disse, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, o que precisa para que você possa ser verdadeiramente cristão é exercer o maior de todos os dons, que é o dom do amor. Quando eu amo, quando eu ponho em prática o amor, significa que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho e reflete, que mostra para as pessoas que realmente eu estou seguindo alguém que mudou e transformou minha vida, que foi Jesus. A prática do amor é um sinal que todos aqueles que seguem a Cristo precisam ter. Se a prática do amor não existe em você, alguma coisa aconteceu e você precisa refletir sua vida cristã. Quando nós amamos, nós demonstramos aquilo que nós recebemos de Jesus, e é o amor dele sobre as nossas vidas, que atinge as pessoas com quem nós vivemos, com quem todos os dias nos encontramos. O amor, ele diz aqui claramente que o maior dos mandamentos é o amor, e no sentido do quê? Amar sempre a Deus sobre tudo. Então a primeira coisa na nossa vida é amar a Deus, e da mesma forma que Deus nos amou, nós precisamos amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Quando a gente fala de amor na língua portuguesa, a gente tem uma dificuldade de entender, porque para todos os tipos de amor, na língua portuguesa existe um nome só, você vai falar amor. Se você vai falar de amor na área sexual, você vai chamar um parceiro ou sua esposa, vamos fazer amor. Porque sempre o amor, ele está atrelado a qualquer coisa, seja na prática do sexo, seja no relacionamento entre pai e filho, seja relacionamento de casal, seja relacionamento de amigo, seja relacionamento entre você e Deus. A gente descreve a palavra amor e ela tem o mesmo significado para a gente na nossa língua. Mas quando a gente traz a palavra de Deus, a gente vê que no grego, que foi escrita, a língua que foi escrita a palavra de Deus no Novo Testamento, ele trata o amor de forma diferente. Ele classifica no grego algumas diferenciações entre amor. E eu queria, em nome de Jesus, nessa noite, que você saísse daqui entendendo que a prática do amor, do qual Deus descreve nessa palavra, você precisa colocar em prática na sua vida no dia de amanhã. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida se você entender isso hoje. No grego, existem 4 tipos de amor principais. Os 4 principais tipos de amor. Do qual, primeiro, é o amor filéu. O amor filéu é amor de amigos. É amor do qual você escolhe alguém por afinidade para que você derrame seu amor por ele. Então, porque você talvez tenha afinidade com essa pessoa, você conheceu ela, você tem mesmo nível de personalidade, você tem facilidade de conversar, de conviver com ela. Daí você tem um amigo do qual você escolheu, e essa pessoa escolheu você para serem amigos, e essa união de vocês transformou-se numa amizade.
e que há reciprocidade entre amor entre vocês. Esse tipo de amor é o amor filéu. O segundo tipo de amor é amor storge. O storge, ele é um amor que é familiar, do qual a gente não escolhe. E está muitas vezes vinculado a pai e filho, filho e pai. Por exemplo, meu pai, eu tenho certeza que ele tem um amor muito grande pela minha vida, mas ele não me escolheu. Ele não escolheu, ó, agora eu vou ter o François como filho e vou amar ele. Não, eu não me escolheu, eu nasci nessa família. E meu pai, ao longo do tempo, ele, desde a época que eu fui gerado dentro da barriga da minha mãe, ele me amou. E ele continua me amando, não foi escolha. Tem um relacionamento ali de reciprocidade também. Eu amo ele, ele me ama, porque nós temos um vínculo familiar que nos uniu. Esse amor entre familiares é descrito na palavra de Deus como storge. Tem outro amor que é o eros, que está mais vinculado à área sexual, à paixão, que é o amor entre um homem e uma mulher. É uma paixão que é despertada no coração de algumas pessoas e que essa paixão leva muitas vezes no futuro até mesmo a se consolidar num casamento. É o amor humano, é o amor físico, que se repercute no mundo físico. É o eros. Daí tem um amor que é o amor descrito na palavra de Deus e que está nesse texto que nós lemos, que é o amor ágape, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. É um amor incondicional. É um amor onde ninguém escolhe, que você ama não pelo que a pessoa fez para você, é incondicional, não tem condição. A pessoa ela é daquele jeito e eu decido amar. Os 3 primeiros tipos de amor que eu disse, eles estão diretamente relacionados a sentimento. Então você teve um sentimento por alguém e você ama aquela pessoa, seja seu amigo, seja um familiar, ou seja a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, sua esposa, seu esposo. Ele é um sentimento que é gerado no seu coração. O amor ágape, ele é um mandamento. Amor ágape, ele é racional. Ele parte de um princípio em que você decide amar. Eu decido amar. Eu decido amar essa pessoa incondicionalmente, independente daquilo que ela é. Independente das atitudes que ela teve, independente da maneira em que ela vive, independente de quem seja ela, eu decido amar. Esse amor ágape é o amor que Deus espera que nós tenhamos, e quando nós colocamos em prática esse amor, revela que nós somos discípulos de Jesus. Então quando a gente fala que nós temos uma missão, e que nós temos um discipulador, a gente tem um mestre do qual nós temos que seguir, quando está dizendo aqui isso, você só vai conseguir levar esse amor e ser realmente um discípulo de Jesus quando você coloca em prática esse amor. Então o amor, você seguir a Jesus, o que você entregar a sua vida para Cristo e ser um discípulo de Jesus, não está condicionado a você ir trabalhar no projeto Sou Vivo, por exemplo. Ou você pegar aqui e for enviado para missões lá na África. Não está condicionado em você entregar a sua vida para missões e viver lá na Jocum, por exemplo. Não está condicionado a você pegar e sair com a sua Bíblia debaixo do braço, pregando o Evangelho para toda criatura. Você revela ser um discípulo de Jesus quando você faz tudo isso, mas quando você ama as pessoas com quem você se relaciona, no amor que você decidiu incondicionalmente amá-los. Pode ser uma pessoa que talvez senta do seu lado e você tem vontade de enforcar ela. Pode ser seu patrão, que todos os dias você encontra ele e você tem vontade de esganar ele, por mais que ele supra a sua necessidade com o seu salário. Pode ser seu vizinho, que muitas vezes você nem conversa mais com ele. Mas se a gente trazer a luz da palavra de Deus, o que Deus está falando para a gente é assim, ó, independente da situação que você está vivendo e das pessoas que você convive, há necessidade de você amar as pessoas e decidir amar ela independente da maneira que elas são. Aprendendo a respeitar essas pessoas e dedicar a sua vida para o outro. Às vezes a gente não nota, mas quando Jesus está falando sobre o maior de todos os mandamentos, às vezes a gente não nota ou às vezes a gente não quer entender. Mas quando Jesus está falando sobre isso, ele está dizendo assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala do amor que Deus tem para nós.
Qual o amor que Deus tem para nós? Está em João 8,36, qual que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, 3,16, falei errado o versículo, né? A Mari já olhou com cara feia ali, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o amor de Deus para a nossa vida? A ponto dele entregar aquilo que era mais precioso para ele, ele entregou por amor a nós. Daí o texto vem dizer que da mesma maneira que Deus nos amou incondicionalmente, entregando aquilo que era mais precioso para ele, a gente tem que colocar em prática na vida do próximo, na nossa vida e na vida do próximo. A gente precisa aprender também a nos amar e amar o nosso próximo. Quando que a gente é discípulo de Jesus, as pessoas reconhecem Cristo na nossa vida? Quando nós colocamos em prática esse amor que Deus teve por nós e nós temos pelas pessoas. Olha só o tamanho do amor que Deus equiparou, o amor que nós temos que ter para aquele que está próximo a nós. O amor que Ele teve conosco, de dar seu Filho por amor a nós. Um amor incondicional, porque ninguém aqui era merecedor. Alguém aqui se sente merecedor desse amor? Alguém aqui se sente merecedor e fala, não, eu fui uma pessoa tão boa que eu mereço que Deus me ama. E que o sacrifício de Jesus viesse sobre a minha vida porque eu sou uma pessoa perfeita. Eu tenho certeza que não existe uma pessoa na face da terra que tenha condição de dizer isso. Ninguém. É um amor incondicional, porque mesmo nós vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, virando as costas para Deus, do qual a gente fala que crê, mas não crê, a gente fala que acredita, mas não acredita, a gente fala que entregou nossa vida, mas não entregou, mesmo assim vivendo uma vida totalmente errada, mesmo assim, Jesus entregou seu Filho para que pudesse viver e morrer no nosso lugar, amém? Você hoje tem vida, hoje você tem possibilidade de ouvir aqui essa palavra, você tem condição disso unicamente por uma única coisa, porque um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você. Só por isso. E olha o tamanho do amor de Cristo por nós. Daí a responsabilidade daqueles que são seguidores de Cristo. Aqueles que andam no caminho onde Jesus está. A nossa responsabilidade, amar as pessoas da mesma maneira. Olha o peso. E quantas pessoas que a gente tem odiado, irmão, porque a gente pensa muitas vezes que o amor, ele é um sentimento. Eu preciso que a pessoa me conquiste, ou às vezes a pessoa sinta alguma coisa por mim, ou faça alguma coisa por mim, para que eu possa começar a amar ela. Eu preciso que a pessoa mude seu comportamento, sua maneira de agir, para que eu possa amar ela. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia está dizendo que nós temos que amar incondicionalmente, independente do que ela é, o que ela fez, deixou de fazer, eu preciso amar a ela. E sabe qual que é a maior manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas? Que mostra e demonstra que realmente Ele nos amou? É Ele ter perdoado cada um de nós os nossos pecados. A Bíblia diz assim, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, os nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, não tem culpa mais do teu pecado. Aquilo que você fez talvez a vida inteira, o Senhor passou uma borracha e dá a condição hoje de você ter uma vida nova hoje. Olha que bênção, meu irmão. Deus está te dando a condição de hoje você ter sua vida mudada, transformada, independente do que você fez antes de entrar por aquela porta. O amor de Deus é tão grande que Ele está dizendo, ó, cada gota de sangue que saiu do corpo de Jesus, Ele ali representa o sacrifício pelo amor a você, por todos os pecados que cada um de nós cometemos. E Jesus está dizendo, por tudo isso eu morri. E às vezes, Deus nos perdoa por coisas que a gente, na sua mente, você pode imaginar. Mas muitas vezes, você nem por 1% daquilo que você fez para o Senhor, você tem coragem de perdoar algum irmão. Mas a prática do amor revela quando nós temos um coração perdoador. Ah, pastor, eu não consigo me relacionar com aquela pessoa porque aquela pessoa me fez muito mal. Irmão, você fez muito mais para Deus e Deus amou e deu seu filho, entregou seu filho e deu condição para você hoje ter uma vida diferente. Ah, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe. Tem tanta gente carregando um peso, um fardo tão grande nas costas porque não consegue perdoar.
E eu vejo aqui na palavra Jesus dizendo, ó, você precisa amar as pessoas como eu amei, como Jesus amou. Pegou todos os meus pecados, a porcaria de vida que eu vivi antes de conhecer Jesus, e Ele zerou a minha vida e deu a oportunidade de eu ter uma vida diferente agora, com a perspectiva de morar de eternidade com Ele. Daí eu vejo muita gente carregando um peso porque não consegue liberar perdão, não consegue conviver, porque tem mágoa no coração e não consegue se desprender dessa mágoa. Quer receber o perdão de Jesus, mas não quer liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Tem uma parte da oração do Pai Nosso que fala muito comigo, e eu sempre falo isso, você tem que tomar cuidado na hora que você faz a oração do Pai Nosso. Porque muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso sempre pensando nas palavras que nós estamos dizendo. Não está errado você falar a oração do Pai Nosso, de forma alguma. Apesar de ser uma oração modelo que o Senhor deixou para nos ensinar como nós deveríamos orar. Não é uma oração que nós não temos que pensar nas palavras. Pelo contrário, Ele deixou um formato de oração que nós deveríamos praticar para ter um relacionamento com Deus Pai. É isso a oração do Pai Nosso. Mas tem um momento da oração do Pai Nosso que muitas pessoas que creem em Deus cometem pecado. E muitas vezes a bênção de Deus não atinge você porque você faz essa oração. Porque muitas vezes a gente pede para Deus, ó, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, quem praticou alguma coisa contra mim, quem me feriu. A gente pede para que o perdão de Deus seja equiparado com a forma que eu estou liberando perdão. Porque Jesus ensinou isso. Na mesma proporção que o amor de Deus é refletido nas pessoas quando eu perdoo as pessoas e começo a conviver com elas, é a mesma moeda que o Senhor vai vir e vai me perdoar das minhas falhas, do meu pecado. Quando você entra e vive o Evangelho, você corre o risco, por falta de ter um coração perdoador, você corre um risco de você não ser perdoado. E quando você não é perdoado, sabe o que acontece com você? Não existe salvação, existe condenação. Nós não somos condenados porque o perdão de Deus veio sobre as nossas vidas. E todo o nosso pecado foi lançado no mar de esquecimento. O Senhor não se lembra mais. Por isso que todos os dias eu tenho um concerto com o Senhor na minha casa, no meu quarto, do qual eu lembro das coisas que eu fiz durante o dia, e aquilo que eu falhei, eu peço perdão para Ele, me arrependo, e procuro não fazer mais. Isso é constante na vida de um cristão. Agora, quando você faz isso, você recebe absolvição, não existe condenação, você não é condenado, amém? Glória a Deus. Se você fosse condenado, você ia herdar o fogo do inferno, os condenados vão para o inferno. Mas você não é condenado, porque o amor de Deus vem sobre a sua vida, Ele dá condição de você receber o perdão, através do sacrifício de Jesus. Daí você vem para orar, e você pede, ó, esse milagre, isso maravilhoso que aconteceu na nossa vida cristã, eu quero que seja na proporção, e que eu libere o perdão para o meu irmão. Olha que coisa, que incoerência. Como é que é seu coração? Você diz que tem o amor de Deus, que tem o amor ágape ardendo no seu coração, você decidiu amar as pessoas incondicionalmente, não pelo que elas são ou o que elas podem te dar, mas você tem amado da maneira em que elas são, porque é o amor que Deus cobra de nós. Mas muitas vezes nós não falamos, mas não colocamos em prática o amor. Em nome de Jesus, o Senhor está falando isso porque a gente precisa viver melhor, sabia? Viver com a certeza que nós somos perdoados. Só que nós só somos perdoados se a gente perdoar, se a gente viver esse amor ágape incondicional pelas pessoas com quem nós convivemos. Irmão, você precisa refletir e pensar sobre a sua vida cristã. Eu tenho muito temor e tremor de falar sobre isso aqui na igreja. Tenho, mas eu preciso falar. Porque senão a gente poderia pintar um quadro tão bonito aqui, e você vir aqui para o culto, está tudo certo, você só receber, porque muitas vezes é isso que a gente quer receber, mas não quer dar. E quando que no Evangelho é dar para receber. Olha a incoerência que a gente vive. O Evangelho é se você quer receber alguma coisa, você precisa dar. É dando que se recebe. E eu não estou falando de dinheiro não, porque graças a Deus, a gente é uma igreja bem tranquila com relação a isso, a gente tem dizimistas fiéis que tem mantido essa casa. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu estou dizendo dar amor, dar dedicação, dar tempo para as pessoas que todos os dias que você convive,
E muitas vezes você não dá, mas você quer receber. Só que para que você receba, você precisa se dar. Tem que partir de nós o primeiro passo. Então tem talvez uma pessoa que você não consegue se relacionar com ela, dá o primeiro passo, irmão. Se você quer que ela ame você, se você quer ter uma vida plena com ela, se você quer viver o verdadeiro amor ágape, dá um passo. Faz você primeiro. Conserta. Entrega o perdão para a vida dessa pessoa que talvez por ignorância, por maldade mesmo, acabou fazendo alguma coisa que te feriu. Mas até quando você vai levar esse peso nas suas costas, irmão? Até quando você vai carregar isso e deixar de ser perdoado por Deus? Porque na proporção, a palavra diz, na oração do Pai Nosso, que nós seremos perdoados. Deixa Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Coloque em prática esse amor incondicional, esse amor ágape, do qual Deus entregou seu Filho para viver, para morrer na cruz por nós. Que você possa viver esse amor ágape. Eu não sei o que Deus, o Espírito Santo, está falando com você nessa noite. Eu não sei. Eu sei que essa palavra já mexeu comigo e é difícil de falar porque às vezes desce engasgada. Porque assim como cada um que está sentado aqui, eu tenho atitudes que eu preciso tomar no dia de amanhã. E talvez atitudes que eu tenho que tomar quando acabar o culto, eu entrar no meu carro e for para minha casa. Talvez no caminho aqui eu preciso pegar o telefone e me consertar com alguém. Eu não sei. Eu sei que tem coisas que estão aqui martelando no meu coração, porque muitas vezes, apesar de estar com o microfone aqui, ser pastor da igreja, eu tenho falhado de viver esse amor ágape descrito na palavra. Agora, Deus cobra isso de mim, e eu tenho certeza que o Espírito Santo é o mesmo, e testifica no seu coração, e Ele tem cobrado de você essa atitude, irmão, de você poder estar amando essas pessoas. Tem que ser retirado de dentro de nós o ódio que muitas vezes existe no nosso coração, com as pessoas, porque simplesmente nós não fomos com a cara dela, ou porque nós não entendemos o jeito dela, ou porque nós não conseguimos conviver com ela. Abre em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. 12 e 13 a gente vai ler. Olha só o que o texto diz. Vem uma exortação daquilo que nós precisamos ser revestidos. E que em nome de Jesus você possa ser revestido de cada palavra que a gente vai ler agora. E o texto diz assim: sendo exortado um povo que morava numa cidade, crentes de uma cidade, sendo exortados da maneira em que eles deveriam conviver com pessoas. E olha só o que o texto diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos. A palavra santo aqui significa separado, separado para Deus. Então você diz, eu sou santo, estou no time de Deus. E amados de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então são coisas que nós precisamos exercer nos nossos relacionamentos. Ele entra no verso 13 dizendo assim: suportando-vos uns aos outros, e vai além, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazeis. O texto continua, mas vamos até aqui. Olha a exortação que ele está trazendo para a gente. Essa questão de suportar aqui, ela tem dupla conotação, o suporte que está dizendo aqui nesse texto. Você pode entender como suporte, como sendo suportar alguém, é como se você não tolera aquela pessoa, mas a palavra vem dizer que eu preciso amar aquela pessoa e suportar ela da maneira que ela é. É uma maneira de interpretar. Segunda maneira, de você ser para alguém suporte para essa pessoa. Então, no lugar de você ser pedra de tropeço para essa pessoa,
no lugar de atrapalhar a caminhada dessa pessoa, no lugar de atrapalhar a vida dessa pessoa, eu vou dar suporte, eu vou ser alguém que vai suportar ela nos momentos difíceis, para que ela possa conseguir continuar na caminhada junto ao caminho onde Cristo está. Então tem as duas, e as duas servem para a gente nessa noite. A gente precisa pôr em prática as duas coisas. A gente tem que olhar para as pessoas com o amor de Deus. A gente precisa amar as pessoas. Às vezes a gente ama alguém que está jogado na rua, a gente ama alguém que está lá na África passando fome, a gente ama pessoas que estão passando por dificuldade. Glória a Deus, a gente precisa amar, é necessário isso. Se isso não comove seu coração, tem alguma coisa errada também com a sua vida cristã. Mas Deus está pedindo para que nós possamos amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, amar aquelas pessoas que a gente se relaciona todos os dias. O pastor Clodoaldo é um pastor que sempre está aqui com a gente, já veio 3 vezes em 2 meses, lá de Poá, em São Paulo, e ele ministra um curso, do qual os meninos da casa, as pessoas que trabalham na casa de recuperação, os meninos e as meninas fizeram esse curso. E ele fala sobre inteligência relacional, e nesse curso ele fala o seguinte, que tudo aquilo que a gente precisa está no outro, e que nós dependemos do outro. Por mais que você possa achar que você não dependa daquela pessoa que muitas vezes você não tem amado, você depende. E muitas vezes a maneira de nós nos portarmos com as pessoas que nós convivemos todos os dias, impede das pessoas olhar para a gente e reconhecer o Cristo que está em nós. Nós não somos reconhecidos muitas vezes para essas pessoas pelo Cristo que está em nós, como discípulos de Jesus. Porque muitas vezes a maneira que nós tratamos ela não é a maneira que Jesus trataria. Você já pensou, todos os dias você vai a algum lugar, você compra alguma coisa, você vai na farmácia atendido por alguém, como é que você tem se comportado diante dessa pessoa? Você vai no mercado, você vai passar no caixa, como é que você tem respeitado aquela pessoa que talvez todo dia, ou sempre, toda semana, você passa pelo caixa dela para fazer o pagamento, mas ainda você não conhece nem o nome dela. E muitas vezes ainda você trata com ela, ríspido com ela, não respeitando ela. Quantas pessoas que nós nos relacionamos e precisamos dela, porque elas estão ali para servir nós, mas nós também temos que dar a nossa parte, de amar elas de forma incondicional, dando o amor ágape, o amor que eu não importa quem ela seja, o que ela fez, mas eu preciso amar ela. Será que a gente tem agido dessa forma? É muito difícil estar com esse microfone aqui falando sobre isso, pode ter certeza. Mas com certeza, em nome do Senhor Jesus, eu vou sair daqui com uma missão grande para me exercer. Eu tenho muita gente que eu preciso me consertar, porque muitas vezes eu não tenho colocado a prática do amor ágape. E você, como é que você está? Antes da gente querer exercer a missão que Deus colocou no nosso coração, a principal missão que Deus coloca na nossa vida é amar o próximo. É a gente respeitar o próximo. É a gente incondicionalmente respeitar aquelas pessoas e amar aquelas pessoas com quem a gente convive. Eu não sei o que Deus falou no seu coração, mas eu tenho certeza que Ele levou você nessa noite a uma reflexão. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, em nome de Jesus. E eu queria finalizar aqui, em nome de Jesus, deixando essa palavra para você. Uma coisa preciosa que Deus nos deu é a oportunidade da gente consertar aquilo que está errado. Isso é algo maravilhoso, quando Deus diz na sua palavra, que as suas misericórdias se renovam em nós toda manhã, o que Ele está querendo dizer é que todo dia, enquanto há sopro de vida em você, existe a oportunidade, a chance, você tem a chance de mudar a pessoa que você está sendo. Hoje, eu não sei como é que você chegou aqui, como você está recebendo essa palavra, eu não sei. Mas posso dizer com toda a propriedade, independente do homem que você foi, da mulher que você tem sido, da carga que você tem carregado nas costas pela vida de alguém, pela falta de perdão que você tem carregado em você, que tem feito mal, muitas vezes nem para o outro, tem feito para você mesmo. Independente das pessoas que você feriu, porque você deu um mau testemunho e você não tem conseguido colocar em prática o amor ágape, eu não sei como você chegou aqui. Mas posso dizer com toda a propriedade que a palavra de Deus ela é clara e ela diz para nós nessa noite, a misericórdia do Senhor nos alcança.
E essa misericórdia é a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite de nós corrigirmos aquilo que nós erramos. Deus está dando a chance para a gente conseguir mudar aquilo que nós temos fracassado. Aquilo que você tem errado, aquilo que você tem falhado, hoje Deus está te dando a oportunidade de acertar. Hoje Deus está dando a oportunidade de você mudar. Hoje Deus está dando a oportunidade de você enxergar as pessoas, não como bicho, não como pessoas que você não tem que respeitar, mas pelo contrário, pessoas que você tem que amar, independendo daquilo que elas são ou daquilo que elas fizeram para você. Que você possa sair daqui em nome de Jesus, querendo não mais ter a vida errada, do qual não mostrava para as pessoas com quem você convivia que você era um discípulo de Cristo. Que a partir de agora você possa ter uma vida que mesmo sem palavras, sem pregar, sem falar, você possa refletir o amor de Deus, pelo amor ágape que você recebeu da parte de Deus e você conseguiu transmitir para as pessoas com quem você se relaciona. É isso que Deus espera de você. Você vai conseguir ser uma pessoa feliz, você vai conseguir ser uma pessoa que vai dar certo, e eu creio nisso. A partir do momento que você respeitar, que você enxergar que essa outra pessoa, um dia você vai morar com ela lá no céu. Eu tenho certeza disso. Lá na chácara, muitas vezes, quando a gente tem dois meninos que teve alguma discussão, quando a gente vai misturar o quarto, pode ter certeza, o pessoal lá da chácara vai fazer as duas pessoas que estão com problema estar no mesmo quarto. Porque o que a gente está querendo gerar no coração dessas pessoas é entender que elas têm que aprender a conviver com o diferente. Ela tem que aprender a conviver com a pessoa, mesmo com as suas limitações, mesmo com a maneira que ela é. Aceitar a pessoa da maneira que ela é, amar ela, independente do jeito que ela é. Agora eu fico pensando o que Deus vai fazer com a gente. Sabe por que a gente tem um problema grave na mão? Porque às vezes a gente odeia pessoas que também aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E como que Deus vai fazer essas duas pessoas morar no céu e talvez conviver no mesmo lugar, do qual aqui na terra brotou ódio no coração? Em nome de Jesus está errado. Alguém vai ter que ficar. Não tem como ter ódio lá no céu. Então Deus está dando a oportunidade hoje de a gente poder consertar a nossa vida, consertar com as pessoas, porque essas pessoas são criaturas ou são filhos, aceitaram ou não Jesus como Senhor e Salvador, mas se estão vivas, podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter seu nome escrito no livro da vida. E a gente vai poder viver, vai ter que viver de eternidade a eternidade com Ele lá no céu. E talvez Ele vai ser seu vizinho, irmão, de eternidade a eternidade. Quebra isso agora, em nome de Jesus. Aprenda a conviver com o diferente, com a pessoa que não é igual a você. Talvez existam duas verdades, existe duas maneiras de pensar, existem duas maneiras de formas de agir. Às vezes você está se sentindo o dono da verdade, mas tem uma outra verdade diante de uma outra visão da mesma coisa. Respeite as pessoas, ame as pessoas, não de boca para fora, mas tenha atitude de amor. A atitude de amor revelada em Deus foi o sacrifício de Jesus por nós. Ele consolidou o amor em uma atitude, do qual Ele deu Jesus por nós. Consolide esse amor ágape na sua vida, dando-se para alguém. Não sei o que você precisa fazer para concretizar esse amor. Não é simplesmente dizer que ama, mas tem atitude que mostra que você realmente ama. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, irmão, e você vai sair daqui diferente. Eu creio pela fé. Se Jesus mandou falar essa palavra, e eu tenho convicção que é da parte de Deus para nós, é porque Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, porque Ele quer nos preparar para morar no céu de eternidade a eternidade, e com um coração que não seja um coração ágape, que manifeste um amor ágape. Não tem como a gente morar no céu. Em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a sua vida nessa noite, eu creio. Amém? Fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Queria que você esquecesse um pouquinho quem está do seu lado. Em nome de Jesus, porque às vezes nessa hora, nessa palavra, nesse momento, às vezes alguma pessoa pode chamar a atenção, mas esqueça, em nome de Jesus. Não fique pensando em nada. Pensa na palavra. Olhe para dentro de você.
Faça uma autocrítica, uma autoavaliação de si mesmo. Como você se encontra? E agora, em nome de Jesus, eu queria fazer um apelo para você. Em nome de Jesus, eu tenho total consciência em Cristo Jesus que é isso que o Senhor quer para essa noite. Talvez diante de tudo aquilo que eu falei, é bonito, é lindo, é refletir o amor de Deus, é maravilhoso. Mas talvez você que ouviu essa palavra, você se sente incapaz de exercer esse amor. Talvez você tenha buscado, procurado, com a força do seu braço, manifestar esse amor e você é fraco. A Bíblia diz que nós somos fracos, que sem Deus nós não somos nada. Talvez você tenha se esforçado, porque você tem entendido que muitas vezes você está errando, mas a tua força tem sido insuficiente para que você possa realmente dedicar uma vida, um amor para aquela pessoa com a qual você tem tantas diferenças. Eu sei que talvez você se sente nessa noite incapaz disso, e não está errado, a solução está aqui. Eu queria que você, em nome de Jesus, nessa noite, desse um passo de fé, em nome de Jesus, que você reconhecesse perante o Senhor que está aqui, presente neste lugar, não para o pastor ver, não para as pessoas verem, para te elogiar ou para te criticar, porque tudo aquilo que a gente faz aqui, pensando no outro, não tem valor. O que tem valor é aquilo que a gente faz aqui pensando em Deus. Se você se sente fraco, se você se sente incapaz diante da missão que você tem sentido, que Deus tem colocado diante dessa palavra, para que você tome uma atitude nesse dia, no dia de amanhã, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Na onde nesse passo de fé você vai estar dizendo assim: Deus, eu me sinto incapaz de exercer o amor a ágape, mas eu entendo nessa noite que eu preciso exercer esse amor, e eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti. Eu tentei com a força do meu braço, eu tentei de várias maneiras, mas eu não consegui. Eu preciso do Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu peço a Ti que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa agir na minha vida a ponto de eu conseguir exercer esse amor. Se você se sente fraco para colocar em prática essa palavra, do qual hoje o Senhor mandou entregar para você, sai do seu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem para cá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Sai de... Talvez você tenha tentado com a força do seu braço e não vai conseguir, meu irmão. A força do seu braço não é suficiente, mas com a força do braço de Deus tudo é possível. Tem uma atitude de fé, vem para cá. Ele vai te dar, Ele vai te capacitar para que você possa exercer esse amor ágape, para que você possa olhar para as pessoas e amar essas pessoas como Deus amou, dando sua vida por cada uma delas. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Canta cheio para lei, cantará lá vale malas, andará chura de cantará cheio para lei, cantará lá vale malas. Paz de Ti, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Ministra, Espírito Santo de Deus, paz, convence, Senhor, convence, Espírito Santo, convence, Senhor. Cantará cheio para lei, cantará lá vale malas, andará chura de cantará cheio para lei, cantará lá vale malas. Paz de Ti, Senhor, paz de Ti, Senhor. Cantará cheio para lei, cantará lá vale malas, andará chura de cantará cheio para lei. Paz, Senhor.
barale, cantará lá, vale malas. Cantará che, barale, cantará lá, vale malas. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Espírito Santo de Deus. Nos abasteça, Senhor. Enche-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Dá força que nós precisamos, Senhor. Dá força para que nós possamos mudar a nossa vida, a nossa história. Para que nós possamos ser verdadeiramente chamados de discípulos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos transformar em atitude o amor do Senhor que está em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Vai, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu estou aqui na frente como uma dessas pessoas que precisa do Senhor para que eu possa exercer o verdadeiro amor. Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando força para nós, para que nós possamos enxergar as pessoas, não com os nossos olhos naturais, Senhor, mas que nós possamos olhar com os seus olhos, que nós possamos amar as pessoas, mesmo que diferente de nós, que nós possamos compreender essas pessoas, que nós possamos ter uma atitude de amor com essas pessoas, que nós possamos mostrar através das nossas atitudes, Senhor, o Cristo que habita em nós, que nós possamos mostrar para o mundo lá fora que nós somos seus seguidores, que nós somos seus discípulos, amando essas pessoas com qual todos os dias nós nos encontramos. Pai, corrija em nós, tira de nós todo pecado, ó Pai, de erros que nós cometemos contra pessoas, do qual nós não permitimos a manifestação do Teu amor nas nossas vidas. Pai, que nós possamos ter atitudes que revelam o Cristo que habita em cada um de nós. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite e dizemos com toda a propriedade que isso é impossível para nós aos olhos humanos. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito poderoso, Teu Espírito consolador, que Ele possa agora, Senhor, dar força para nós, possa nos dar esse dom precioso que é o dom do amor, para que nós possamos amar todas as pessoas com quem nós convivemos. Pai, em nome de Jesus, traz um conserto, ó Pai, que nós possamos ser pessoas diferentes a partir de agora, Senhor, a partir de hoje, que possa ser um marco na nossa vida, essa decisão que nós tomamos de sermos verdadeiramente seus discípulos. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus, reveste-nos, ó Pai, com tudo aquilo que nós precisamos, conforme está em Colossenses 3,12. Pai, que tudo isso, ó Pai, possa estar sobre as nossas vidas de forma sobrenatural, e que nós possamos começar a exercer esse amor,
que nós possamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram mal, que na mesma proporção, Senhor, o Senhor venha também e nos perdoe, Senhor. Que nós possamos dar o primeiro passo, que nós possamos não mais esperar pelo outro, que nós possamos nos doar, que nós possamos avançar, Senhor, para que assim possa começar a acontecer um milagre do amor ao redor de nós, que nós possamos conviver num ambiente de amor, onde as pessoas se dedicam um pelos outros, onde a prática do amor ágape, por minha parte, possa mudar e transformar as pessoas com quem eu me relaciono todos os dias, no mercado, seja onde o Senhor me colocar, Senhor, que as pessoas, através de um muito obrigado, através de uma pergunta se está bem, numa entrega de uma palavra de bênção, Senhor, em nome de Jesus, o Cristo que está em mim possa ser refletido para essas pessoas. Pai, que nós possamos ser agentes transformadores de vidas, ó Pai, que nós possamos mudar o dia das pessoas com uma ação de amor, com a ação, nós dedicarmos a nossa vida para o próximo. Isso é impossível para nós entendemos que nós não somos capazes disso. Mas agora, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E agora, Senhor, libere sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, o dom do amor ágape, do qual nós vamos amar as pessoas como nós amamos a nós. E que nós possamos, em primeiro lugar, amar o Senhor. Pai, abençoa, Senhor, derrama no Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Você que está aqui na frente, em nome de Jesus, fica aqui ainda, você que está aqui na frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tenho certeza pela fé que eu, assim como cada um de vocês, a gente entendeu nessa noite que nós não somos capazes. Eu sei o quanto eu me esforço para que eu possa transmitir o amor ágape para as pessoas, e às vezes é força só do meu braço. E eu sei que muitas vezes eu fracassei e machuquei muitas pessoas que estavam do meu lado. E eu sei que você entendeu isso também. Mas agora, em nome de Jesus, toma posse, porque tudo está disponível para você, só que só vai mudar se você tomar posse para si. Deus está te deixando disponível para você isso. Deus está te dando um presente nessa noite, está te dando a capacidade e habilidade de você poder olhar para as pessoas não com os seus olhos, mas com os olhos dele. Só que você precisa exercer esse dom. O dom, ele precisa ser exercido. O dom do amor está sobre a sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E eu sei que muitas coisas a gente vai ouvir por conta dessa decisão que você tomou, mas você precisa abraçar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas. Pode ir para o seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Convido você a sentar para a gente ir para a parte final do nosso culto. Glória